Olá para você mais uma vez, vai chegando, viu? É sempre bom ter sua companhia aqui no Conexão Rural Germipasto. Tudo bem, Thay? Tudo bem, e você, Éder Campos? Ótimo também. Produtor, olha só, nós queremos hoje conversar com você, levar muitas informações, dicas valiosas para que você tenha mais lucratividade. Olha, e você sabe, né, que além da semente ser o custo mais barato na formação de uma pastagem, ela é também o insumo mais importante para que você tenha resultados, porque é a qualidade da semente forrageira que vai definir justamente esses resultados no estabelecimento do capim e, consequentemente, como já disse, a lucratividade aí no seu bolso, hein? E a gente lembra ainda, né, que no mercado de sementes forrageiras, né, Éder, tem ainda muita gente, né, muita semente por aí sem procedência, e isso pode trazer um impacto negativo aí na sua produtividade. Quer dizer, prejuízo, né? Prejuízo, é. E por isso é preciso tomar alguns cuidados na hora de comprar a sua semente. Aliás, produtor, você sabe, né, identificar uma semente de qualidade? E você sabe também como, né, o que considerar na hora de comprar a sua semente com segurança? Calma que a Germipasto hoje vai te ajudar a tomar as suas decisões com segurança. Isso mesmo, assunto que a gente vai abordar no programa de hoje com o nosso representante comercial, o Carlos Alberto. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente para falar sobre esse assunto, para te ajudar, hein? E na tela, desde já, os nossos contatos para que você possa ligar para a gente, conversar com a equipe Nota 10 da Germipasto. Anota aí, ó, 67-3389-6700. Lembrando que esse número também recebe mensagens via WhatsApp. Isso, e também no nosso site você encontra o representante Germipasto bem pertinho de você. Então vai lá no nosso site, germipasto.com.br, ali tem o mapa do Brasil, clica sobre o seu estado que você vai ter aí a indicação de um representante Germipasto bem próximo a você, tá certo? Olha, a gente começa o programa efetivamente trazendo informações de clientes da Germipasto, são clientes satisfeitos, clientes em todo o Brasil, como por exemplo o seu Ari Bonfim, da Fazenda Jamel, que fica em Barra do Garças, lá no Mato Grosso, viu? Ele já teve sim dor de cabeças e também e também prejuízos com sementes sem procedência, sementes de origem duvidosa. Mas depois que conheceu a Germipasto, foi só alegria. Inclusive, um pecuarista, né, Ari Bonfim, falou aí, utilizou a semente Select e olha, ele se surpreendeu com os resultados. Nasceu até em cascalho. Vamos ver essa história. Essa fazenda do meu pai era um pouco grande, ele dividiu para nós 10 irmãos. E aí eu fiquei aqui. Em 83 eu casei e vim para cá. Meu pai sempre mexia com a lavoura e eu cuidava sempre do gado. Toda vida eu gostei de mexer com gado e mansar a tropa. Hoje eu tenho um gado de corte e tenho um pouquinho de gado de leite. Porque o leite é para fazer a despesa, né? Do dia a dia. Nós ganhamos a terra, todo mundo ganhamos. Ela só que não era nada formada, é nós que foi formar. Eu já quebrei cerrado com boi de carro, já ouviu falar isso? Eu tinha 8 boi de carro e eu trelava eles e quebrava o cerrado. Comprei grade, gradeei chão com boi, tinha plantadeira, eu plantava roça. Mas já trabalhamos bastante aqui. Rapaz, a gente jogava de primeira que era uma semente com terra, sabe? Era uma mão de obra danada, a semente eles capinavam e tirava a semente e vendia pra gente. Semente só terra. Via um caminhão cheio de semente aqui, a maioria era terra. Que garantia. Era o fio de bigode. Agora que começamos essa semente selecionada, hoje nós jogamos essa e como que dá? Você pode andar para todo lado e não ver praga nenhuma. Há 3 anos atrás não foi muito bom, porque eu comprei uma semente, não foi boa e eu tive prejuízo. Agora, esse ano, não. Aí já veio uma semente boa. Eu confiei muito no Evaldo. Ele me falou, Ari, nós estamos com uma semente boa. E aí eu joguei e tem veio bom. Esse dia eu falei para ele, Evaldo, pode vender a semente e garantir para os companheiros que é boa. Eu vou falar para 10 que a semente é boa. Mas a outra que eu comprei 3 anos atrás, eu falei para 30 e não prestava. E para jogar de 30 hectares, veio dentro do banco da caminhonete. Quem vinha no caminhão, veio dentro da caminhonete. Foi coisa mais fácil. Olha, eu vou te falar a verdade, a coisa mais barata da forma é a semente. Porque se não prestar, você perde tudo. E é que hoje você vai gradear, tá caro, óleo, diesel, tudo muito caro.
e se joga a semente sem qualidade, o prejuízo aumenta. Então sempre eu falo, o mais barato da forma é a semente. E agora eu joguei essa semente e aí não choveu. Ficou bastante dias sem chuva. Até eu ainda falei, Evaldo do céu, a nossa semente não vai prestar porque não tem chuva. Ele falou, não, Ari, fica tranquilo, que ela é vestida, ela aguenta, ela é própria para aguentar isso aí. E foi verdade. A hora que a chuva veio, ela veio com força. Você mesmo deve testemunhar que andamos lá hoje bastante, não vimos praga nenhuma na semente. A semente boa. Até onde eu pensei que ela não ia ficar boa, ela está ficando. Ela está vindo mais devagar, mas está vindo boa, está enraizando bem. A melhor coisa que tem é a qualidade, né? Porque preço tá tudo, cara. Qualquer um que você vai comprar não tá barato, não. Porque não tem como você fazer nada barato hoje, que tudo é caro. Então, tendo qualidade, às vezes melhora um pouco. E tem a garantia do resultado, né? Olha que fantástico esse depoimento do seu Ari Bonfim, né? Porque nenhum pecuarista ou agricultor planta a sua semente pensando, eu quero ter prejuízo. Não, ninguém quer ter prejuízo. Muito pelo contrário, todo mundo quer ter lucratividade. E a gente conferiu aí o relato do seu Ari Bonfim, lá de Barra do Garças, no Mato Grosso, né? Antes de usar a nossa semente da Germe Pasto, ele relata que teve prejuízos. É claro que, a partir daí, quando ele conheceu a Germe Pasto, ele ficou tão satisfeito, mas tão satisfeito, sabe o que ele fez? Passou a recomendar para outros produtores. Isso é muito importante, né? A gente vê os resultados, né? Bons resultados, e a gente tem que compartilhar isso, né? Para que outros produtores também sejam aí satisfeitos, né, com os produtos que utilizam. E a gente fica muito honrado aí com esse depoimento do Ari, que inclusive traz o assunto, né, do programa de hoje, que a gente vai abordar agora com o nosso convidado, o Carlos Alberto, ele que é representante aqui da Germe Pasto, né, o Carlão da Lajeado. E o assunto de hoje é o impacto da qualidade da semente forrageira na produtividade. Carlos Alberto aqui com a gente, mais uma vez, muito bem-vindo, viu, Carlão? Gente, obrigado, Éder, obrigado, Thay. Tudo bem? Tamo junto. Prazer estar aqui com vocês para falar do que a gente sabe fazer, do que a gente gosta, que é mexer com a braquiária, com semente de pastagem. E com relação ao tema do programa, eu vejo o seguinte, a gente ainda, a semente de pastagem, ela ainda é selvagem, tá? Ela não é como a soja que a gente conseguiu domesticar. Então, ela é selvagem ainda. E isso, o que isso ocorre? Ocorre que há muita colheita de fundo de quintal, há muito campo sem registro, há um mercado paralelo que paira sobre o nosso mercado, que é todo registrado, enfim, você vê, a Germe Pasto com todos os campos de produção própria, tudo isso, essa semente com toda a rastreabilidade desde o plantio, concorre diretamente com esse mercado negro. Então veja, como é que a gente vai entrar em disputa de preço, por exemplo, se existe esse mercado negro e, pior, se os nossos clientes de vez em quando dão uma olhadinha nele lá. Tem gente que consome, você tem porque tem gente consumindo, Isso né? é fato, infelizmente. Infelizmente, eles estão perdendo de ganhar dinheiro. Mas, inclusive o senhor Ari contou aí, né? Resolveu comprar de qualquer lugar, sem procedência, tomou um prejuízo, né? Thay, não dá pra arriscar, né? A matemática é o seguinte, ninguém brinca de trabalhar e ninguém faz milagre. Como que eu vou ter uma semente do mesmo padrão com a metade do preço? Para. Ô, gente, isso aí desculpa a franqueza, mas é querer ser enganado, pô. Porque você conhece o mercado. Você vê que tem lá as empresas de ponta, tá? Tá lá com preço X, a outra tá metade desse X. Já começa a abrir o olho aí. Como dizia o Padre Quevedo, né? Isto não existe. Né? Milagres, gente. A gente sabe que né, na semente forrageira não tem milagre. Tem qualidade. Falando nisso, deixa eu aproveitar. Posso aproveitar, Thay? Aproveitando justamente esses dois comentários, e em especial do Carlos Alberto, por que a qualidade da semente forrageira é tão determinante, tão importante para o sucesso do estabelecimento da pastagem? Porque é o seguinte, a primeira coisa a gente precisa, quando a gente pensa em qualidade de pastagem, a gente pensa em stand de plantas, tá? Eu preciso ter o melhor número de plantas por metro quadrado. O melhor número de plantas, não é o maior, é o melhor número de plantas por metro quadrado. Para isso, eu preciso ter homogeneidade na distribuição dessa semente. Então aí, Éder, entra qualidade de semente, que onde cair um carocinho, vai cair uma semente de fato, não vai ser uma pedra, não vai ser um torrão, não vai ser uma bolinha de massa, certo? E também a distribuição com a Vedatec, quer dizer, a gente precisa ter a semente de qualidade aliada com equipamento de qualidade, porque o que representa realmente, o que te dá lucro, o que traz dinheiro para o seu bolso é
stand de plantas, o melhor número de planta por metro quadrado. Isso vai te dar uma satisfação e vai te dar dinheiro no bolso. É importante, então, ficar atento, né, a essas informações, porque uma pastagem mal formada vai impactar ali nos resultados. O prejuízo é tremendo. Ó, no bolso, né? O prejuízo é tremendo, né? O cara, primeiro ponto, imagina um bloco, quer dizer, uma invernada, um piquete, seja lá o que for, tá? Do tamanho que for. Entende-se que é pro gado entrar naquele piquete e pastejar de maneira homogênea, concorda? Uniforme. Beleza. Uniforme, isso. Aí você falha, você plantou, sei lá, ficou falhado nos campos, vamos supor um exemplo, hipotético. O gado vai concentrar onde tem o capim, óbvio. E onde não tem o capim, o que vai acontecer? Mato, praga, invasora. Dá entende? espaço, né, para coisas que não são produtivas. Então você não consegue recuperar isso assim, naturalmente. Vai ter que trabalhar de novo, mexer de novo. Ou seja, então a qualidade da semente está diretamente ligada à formação da Totalmente ligado à qualidade da Não, formação. e tem muita gente que prepara o solo, faz adubação, e na hora de semear a semente, Sim. acaba tendo prejuízo, porque não adianta você ter um solo preparado e economizar ali numa semente de má qualidade. De péssima qualidade. E, gente, e mais uma coisa, né? Também de nada adianta você ter uma semente de ótima qualidade e um equipamento péssimo para jogar. Distribuição. Entendeu? Isso Então também a gente precisa alinhar. Isso impacta diretamente, porque uma semente mal jogada é justamente onde ela não vai nascer, óbvio, não caiu semente. Então a gente tem que ter essa semente de qualidade, claro, é fundamental. E tão fundamental quanto a semente de qualidade é a qualidade da distribuição. Lembrando que o mal está solto aí, né? Tá. Tentando enganar as pessoas. Tem semente pirata no mercado? Tem sim, existe. E o resultado, hein, gente? O que traz? Prejuízo para o seu bolso. Há quanto tempo a Germipasta vem falando, apresentando para o mercado uma semente de alto padrão e alta qualidade, né, Thay? Isso mesmo. Inclusive, eu quero perguntar para o Carlão aqui, você que está direto com os produtores, né? Quando a gente fala assim, semente pirata, às vezes fala, isso é conversa de vendedor. Acontece ainda esse pensamento, essa cultura ainda do produtor de achar que isso não existe? Veja, é um assunto bem delicado, mas a gente precisa falar. O baixo preço é tentador, né? Isso. O preço barato é tentador, né? Barato, aspas, né? Vamos tratar de preço baixo, que pra mim coisa barata é compra inteligente, não tem que ser, custo-benefício, isso pra mim é barato. Mas o custo, o valor baixo, ele é tentador. Então, quando a pessoa flerta com esse mercado paralelo, com esse mercado negro, vamos falar assim, ele fica tentado. Então eu digo o seguinte, isso é semente, gente. Isso não é um produto que dá defeito, você vai lá e troca. Isso é semente de pastagem, requer critérios, semente de pastagem requer análise. Presta atenção, vou te dar um recado para você, produtor rural. Analise sua semente, custa em média de R$150. Analise a sua semente para você ver a qualidade real do que você vai jogar. Antes de você jogar sua semente, analise, porque a empresa séria orienta você a analisar sua semente. Depois de estabelecido, depois de distribuído, você vai ter mais trabalho ainda, né? Além do prejuízo econômico, você vai ter trabalho, porque vai ter que... Retrabalho, né? Porque você vai ter que tirar essa semente de péssima qualidade, que trouxe invasores, você vai ter que tratar a área novamente, para depois fazer um plantio. Então tem que tomar muito cuidado na hora de escolher sementes. E é isso que a gente, mais uma vez, chama a sua atenção, viu? Qualidade da Germipasto, quase 30 anos no mercado, muitos clientes satisfeitos. Muita gente aqui recorrendo, né, à Germipasto, porque sabe que aqui vai encontrar segurança e qualidade. Carlão, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, porque agora a gente convida você e o nosso amigo telespectador, né, produtor rural, a conferir mais depoimentos de clientes satisfeitos, não é mesmo, Éder? É verdade, viu? Nós vamos agora acompanhar o Ivan Henrique, né? Isso, porque ele sabe, né, na prática, a diferença de preço e valor de uma semente. Olha só. A propriedade nossa de pecuária, ela fica em município de Luiz Antônio, aqui em São Paulo, e uma outra área em Santa Rita do Passa Quatro. O meu perfil é assim, a gente cria gado PO de 36 anos, seleção antiga,
E entramos também no Nelore Pintado, para fazer tourinhos para o melhoramento genético de plantéis ao redor, hoje até nacional, né? Que se entrar num leilão você manda para o Brasil inteiro, né? E genética é uma coisa não fácil, precisa ter anos e anos para se fazer um gado diferenciado, num padrão só. Mas é uma coisa muito satisfatória, e ainda mais entrando aqui nessa empresa que há alguns anos eu compro sementes da Germipasto, que o resultado é acima da expectativa. Nós já formamos pasto desde 94, eu junto com meu pai. O problema é que falam que tem aquela semente dentro de uma embalagem e depois você vê toda a praga que nasce no seu pasto. Então, é propagandas enganosas. Aí a pessoa não volta mais naquela empresa. Então, a gente tem essa prova no campo. O que você semeia vai nascer. Também com determinados trabalhos na terra, para ter um suporte para a semente, né? O caso é esse, a gente faz um trabalho bem dividido em piquetes para poder não ofender a raiz e o pisoteio. Então eu consigo ter um suporte maior do que o normal por área, mas aí tem que ter sempre uma suplementação. Agora, quando você não tem suplementação, você pode diminuir o número de cabeças que o pasto vai manter por anos. É até um negócio, a gente que fala, eu reformo a cada 4, 5 anos. Eu tenho pasto que tem 20 anos, com manejo bem adequado. Isso é até ruim para quem vende a semente, só que a gente faz um negócio que tem que ser longevo. Mas a gente sempre volta e leva a semente de novo e faz um negócio além do normal. Eu tive pastos em áreas mais úmidas, em períodos do ano, que era o marandu antigo. E agora eu estou implementando com o MG5, que ele aguenta aquela mínimo de umidade, não morre e fica cada vez melhor com umidade. Raiz profunda e tem pastos assim exorbitantes. E a qualidade da semente é imbatível. Eu pesquiso assim mais pela televisão e por amigos. Então eu vou muito a Campo Grande. Eu achava que a empresa era só em Camapuã, que produz lá e é em Campo Grande. Aí o amigo falou, experimenta. Aí eu vi na AgriShow, andei comprando e agora é o meu braço direito na semente, que vai ser anos e anos, vão ser, né, assim, bem aproveitados e a gente sempre retorna. Já fiz outras variedades também, como umidícola, como, qual que eu comprei mais? O próprio marandu. Mas o MG5 é o meu carro-chefe. O único segredo é manejo. Para mim hoje é o braço direito mesmo. Hoje é o meu, vamos dizer, o meu porto seguro. Olha, você está acompanhando o programa hoje e viu que estamos dedicando esse programa para a qualidade da semente. O objetivo nosso é te ajudar a escolher, fazer a escolha certa, que você não tenha prejuízo na formação da sua pastagem. E quem reconhece o valor que a semente possui no processo produtivo, sabe que é preciso fazer o quê? A escolha certa. Isso, e escolher certo é saber a procedência dessa semente, como fez o pecuarista Carl Sack. Bom, a Semente Select foi o Guilherme que nos apresentou ela, tá? Pelo nível de germinação que ela tem, pela facilidade de distribuição, pela facilidade de incorporação, foi o que a gente escolheu para usar a Select. Houve uma mudança nessa última década, vamos dizer assim, tá? De qualidade de sementes e tudo mais, extraordinária. Tá? Antigamente você poderia usar aí 20 quilos de semente por braquiária por hectare. Hoje você consegue reduzir isso aí a 50% quando nós começamos o preparo do solo. O solo estava muito ressecado, muito seco, teve uma chuvinha pouca, mas que já deu para melhorar o preparo do solo, mas não era suficiente para plantar. Mas nós esperamos dar mais uns dias de sol e entramos com o plantio.
plantamos na época 50%. E os outros 50% aguardamos as chuvas voltarem para a gente iniciar o plantio já com as chuvas. O que eu posso te falar e garantir é o seguinte: o que foi plantado no pó, como se fala, na poeira, na terra seca, certo? Germinou quando caíram as primeiras chuvas, com a bênção de Deus, certo? Igual que foi plantado posterior à vinda das chuvas. Foi nascido igualzinho, sem diferença nenhuma, nem 1 quilo a mais, nem 1 quilo a menos de semente. Olha, mais uma vez reforçando, né, que o programa de hoje traz informações que vão sim te ajudar a tomar a decisão correta na escolha da sua semente forrageira, na hora de adquirir. Porque além da qualidade, lembrando que a Germipasto também tem condições diferenciadas de mercado, hein? A gente já falou sobre a compra programada ainda hoje. E olha, na volta do bloco, a gente recebe de novo aqui o Carlos Roberto. Vamos trazer informações sobre alguns segredos, né? Para você acertar aí na sua compra da semente forrageira, porque o mercado tem muitas armadilhas, não é, Carlão? Justamente, tem muitas armadilhas. E o mercado é o seguinte, a semente forrageira, ela não é fabricada, tá? A semente forrageira, ela é uma commodity, então ela é uma matéria-prima. Então ela vem da roça, entra para os barracão da Germipasto para fazer o beneficiamento. E esse beneficiamento, Éder, é onde é feita toda a padronização. Mas não conta tudo agora não, Carlos Alberto. Não, deixa um pouquinho para depois do intervalo comercial, tá certo? É o tempo de você tomar uma água, voltar com a gente, porque além da padronização, de como as nossas sementes são produzidas para chegar até você, vamos falar também da VDTEC. É uma forma aí para você distribuir a sua semente, né? E conseguir aí um estabelecimento mais uniforme da sua pastagem. Então não sai daí, a gente já volta. Tecnologia inovadora, versátil e econômica. Tudo isso em uma única semeadora. Realize a semeadura e incorporação em apenas uma operação, reduzindo o custo da reforma de pasto. Graças à tecnologia exclusiva e sua autoprecisão, a VDTEC é ideal para o uso com sementes puras e incrustadas. Você economiza e usa exatamente o necessário. Com regulagem rápida, ela distribui a partir de 2 kg por hectare. Produtor, uma nova era começou. Reduza o seu custo de reforma com a VDTEC. Entre em contato com a equipe da Germipasto e compre a sua. É a Germipasto trabalhando por você. É na terra que tudo começa. E a semente é o início de tudo. Nosso trabalho é produzir para entregar eficiência. Semeamos qualidade para você colher bons resultados. Nosso sonho é germinar o seu. Germipasto, 25 anos ao lado do homem do campo.
que você procura está aqui na Germipasto. Muito bem, de volta com o Conexão Rural Germipasto e hoje, claro que levando para você informações importantes de como você escolher a semente que vai trazer resultado ou que vai levar resultado para você aí na sua fazenda. E os impactos, né, da qualidade da semente no seu sistema produtivo. Já a gente continua o nosso bate-papo com o Carlos Alberto, né, que é o representante da Germipasto, e traz informações para você não errar na hora de você comprar a sua semente e ter, claro, mais tranquilidade na produção, né, Éder? Olha, importante, viu, essa observação da Thay? Porque a gente sabe que é o momento da compra que é determinante para o seu resultado aí na sua propriedade, tá certo? Você que ainda não entrou em contato com a Germipasto, calma, dá tempo. Pega o telefone, liga para a gente para que você possa conhecer, mais do que conhecer, né? Você possa adquirir as melhores sementes forrageiras do Brasil com condições especiais, porque estamos em plena campanha Compra Programada Germipasto. Facilidade para você. Anota aí o nosso telefone, 6733896700, inclusive... telefone que recebe mensagens via WhatsApp. E olha, a gente volta aqui falando um pouquinho da nossa força de vendas, né? Você quer localizar um representante mais perto de você? Só acessar o nosso site também, germipasto.com.br. E a gente fala um pouquinho agora das sementes do Germipasto, né, que possuem, não é, Éder, uma procedência e garantias de resultados, trazendo mais segurança e tranquilidade para o nosso amigo produtor. É verdade, inclusive, desses clientes que está tranquilo com os nossos produtos, né, é o Yuri Valês, de Sonora, aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos conhecê-lo. Levando em consideração, né, todas as etapas que envolvem o preparo e o plantio de uma nova pastagem, no nosso caso aqui, nós reformamos a pastagem. Então todo esse trabalho, esse gasto com grade, com óleo diesel, o trator para lá e para cá, a aplicação do calcário, é uma nova aplicação de gesso, aí incorporação, posteriormente, depois disso, o plantio da semente, o controle de ervas daninhas, enfim, somando toda essa operação, aí o custo é um custo altíssimo e a semente reflete muito pouco dentro desse custo global. Então por isso que a gente decidiu optar por uma semente de qualidade, uma semente que não seja uma semente pirata, né? Que não seja uma semente que a gente não tenha procedência, nós não sabemos de onde veio, com quem que a gente pode reclamar em caso de um problema, com quem que a gente pede uma orientação. Então optamos pela Germipasto, por essa troca de informações e por essa segurança de que o produto que nós estamos comprando é um produto que nós vamos ter realmente o respaldo da produção de uma planta que nasce ligeiro, que se desenvolve bem. Então por isso que nós escolhemos a Germipasto. Fazer tudo certo e errar na semente, a gente acaba perdendo tudo que fizemos. Então acho que pelo custo pequeno em relação ao contexto, né, menor em relação ao contexto, acho que vale a pena gastar um pouco aí com a semente, para que todo o contexto que foi levado em questão chegue ao sucesso. Olha só que depoimento necessário, né? Esse do Yuri Valês, ele que é o nosso cliente satisfeito. Eu falei que era representante, mas o representante Yuri fica lá no Mato Grosso. Inclusive um abraço para ele lá da Produzir. E a gente segue aqui o programa falando, né, trazendo depoimentos de produtores que sabem da importância da qualidade da semente. Inclusive, você vai ver agora um depoimento do seu José Fernandes, lá da Fazenda Boa Esperança, que inclusive também é no Mato Grosso. Isso, olha só, ele pagou um alto preço quando adquiriu sementes de pastagem sem saber a procedência. É aquilo que a gente fala aqui recorrentemente no programa, né? Cuidado com sementes que você tem procedência duvidosa. E depois que ele conheceu a Germipasto, claro, né? Teve mais segurança, mais tranquilidade, porque a qualidade e a economia na formação da pastagem apareceram. Veja aí. A gente estava acostumado àquele sistema um pouquinho mais antigo, né? Nós chegamos aqui, né, na fazenda, nós chegamos a jogar até 50 quilos por hectare, 45, 50 quilos por hectare. Semente suja, semente comum, né? Que a gente compra aí em qualquer revenda, tal assim, né?
Só que aí nós começamos a perceber que não estava dando certo. Inclusive uma área que nós fizemos o ano passado, foi adubado, foi corrigido, adubado, tudo certinho, né? Eu tive que replantar uma área de 100 hectares, eu tive que replantar 50 hectares dessa área. Nós começamos esse ano, né? Foi o primeiro ano que nós fizemos com a semente pura, semente limpa. Acabamos jogando só 6 quilos por hectare. Aí aconteceu o quê? Nós ficamos com medo imenso que não fosse germinar, que não fosse, ou que fosse ter aí um 50% só da área, né? E a surpresa para nós foi tão grande que vocês estão vendo aqui. Como que a gente ia imaginar que 6 quilos iria fazer o mesmo efeito ou melhor, como aconteceu? Resultado excelente, com 6 quilos por hectare nós estamos aqui já com 100 hectares formados. Olha, esse depoimento, ele é fantástico, porque ele é a prova daquilo que nós falamos aqui no nosso programa, no Conexão Rural Germe Pasto, quando a escolha errada vai trazer para você prejuízo, né? Você viu aí que o depoimento do senhor José Fernandes... Trouxe dados, inclusive, né? Constatações, Isso né? que é bacana. Você viu, olha só relembrando, jogou 50 quilos de semente e ainda teve prejuízo, viu, Thay? E 50 hectares, tem que refazer tudo e depois conhecer o Germe Pasto, jogou só 6, né? Distribuiu 6 quilos por hectare. Select, né? Qualidade, não é? Padronização, né? Padronização. Isso impacta mesmo, né? O seu cliente, quando chega para um atendimento com você, Carlão, o que ele busca? Ô, Thay, primeiro ponto é confiança. Tá? Primeiro ponto que o cliente busca é confiança. Na sua recomendação, nas suas informações. Né? Porque a gente é a cara da empresa e, obviamente, com toda a estrutura que a Germe Pasto proporciona para nós, representantes, chegarmos com o produto certo, com a propaganda certa, com a recomendação certa, com a máquina, com a VDTEC certa, entendeu? Então, em todos esses sentidos, a Germe Pasto nos proporciona essa estrutura para a gente chegar e entregar essa confiança e essa credibilidade e o produto de qualidade que o cliente precisa. Olha, às vezes a gente ouve assim, não, semente é tudo igual, imagina. A gente tem que entender que existe padronização de sementes, tá certo? Tanto é que tem as puras, tem aquelas que têm menos teor de pureza. Sim. Explica pra gente sobre essa questão, a pureza física e a pureza varietal. Isso aí é o seguinte, Éder. A pureza varietal começa lá nos campos de produção, tá? A Germe Pasto toma esse cuidado e tem essa cautela de onde o campo é de Marandu, ele é só de Marandu. Onde o campo é de Piatã, ele é só de Piatã. Onde o campo é de Mombaça, ele é só de Mombaça, justamente para a gente atingirmos essa pureza varietal, para não ter contaminação de outras variedades na semente que a gente quer, tá? Beleza. Ainda estamos falando de contaminar com o próprio, por exemplo, Piatã com braquiarão. Mas, além disso, aí entra a restrição de praga, porque é um campo, ele só troca por soja. Então é soja, braquiária, porque braquiária quebra o ciclo das pragas da soja e a soja quebra o ciclo das pragas da braquiária. Então vamos lá, braquiária, soja, mas onde é braquiarão é só braquiarão. Então aí a gente elimina praga e a gente elimina contaminação varietal, tá? Pureza, quando pula a semente para dentro do barracão, aí a gente tem vários níveis de pureza e de beneficiamento da semente conforme as nossas apresentações. Select, a Emerge Mais, temos semente de alta pureza e temos sementes convencionais. Então, a gente padroniza o braquiarão Select com a Mombaça Select, tudo padronizado para que o produtor jogue a mesma quantidade dessas variedades. Olha só que bacana, informações, uma aula aqui hoje com o Carlão, trazendo essas informações direto lá da nossa OBS, que é o que acontece, né, os processos, os caminhos da semente até chegar a você, amigo produtor. Mas, Carlão, durante o atendimento, existem aí algumas dúvidas que param na cabeça do produtor, sim, como que tipo de apresentação eu vou utilizar, por que utilizar uma semente revestida, como tomar essa decisão? Ô Thay, isso pode variar muito conforme o sistema de produção de cada propriedade. E não só isso, como também a região, enfim. Então a gente tem que fazer um levantamento, um estudo, né? Mesmo junto com o produtor rural. O tipo de cultivar, a apresentação, tudo isso vai variar conforme a necessidade e a realidade de cada propriedade e a realidade de cada fazendeiro. Por exemplo, o cara quer lá jogar uma semente de alta pureza para jogar 3 kg por hectare. Se ele não tiver uma VDTEC, ele não vai conseguir fazer esse serviço com exatidão. Então,
cabe a gente oferecer para ele a semente mais a Venetec pelo tamanho da área. Então, tudo isso é conta matemática e a gente vai oferecer o melhor custo-benefício para ele. Se ele tiver lá, Carlos, eu quero comprar pouquinho semente, não compensa. Eu pego a máquina emprestada do meu vizinho, beleza, vamos trabalhar com semente Select. Então a gente faz esse estudo de caso, mesmo caso a caso, para entender o representante, e vai até uma dica para meus colegas representantes. O representante precisa entender a real necessidade do cliente, porque às vezes nem ele sabe que ele precisa, sabe, Edson? Então às vezes o cliente nem sabe o que ele precisa, ele sabe que ele precisa, agora o que ele não sabe. Então, tem muitas variedades, como você falou, né, de tipo de apresentação, de cultivar. Às vezes ele viu o vizinho utilizando um tipo de cultivar, mas não é o que atende a propriedade dele. Sim, né? Não é o que atende a propriedade, não é o que atende o sistema de produção. Então a gente tem que entender, é um atendimento personalizado mesmo. A gente precisa entender as variáveis que vai dar o caminho para o resultado que ele precisa. E ó, só fazer uma adendo, eu sei que o Carlão é daqueles que vai lá, suja a botina, acompanha o produtor lá no campo, né? Vou lá. Isso é importante, né? Faz a diferença. É importante, faz diferença. A gente precisa ver, né? A gente precisa, que nem dizia, acompanhar, que nem dizia o caipira, eu preciso ver que esses olhos tem que ir no meus olhos. Então, a gente tem que ir lá, tem que ver. Faz parte do trabalho. Olha, só mais uma vez a gente reforçando e lembrando que a Gírio Pasto é a pioneira em sementes revestidas. Ela que deu o pontapé e depois, claro, que o mercado seguiu. No começo, claro, recebeu críticas, dúvidas, mas a Gírio Pasto torna-se referência por conta disso, por acreditar numa semente de alto padrão e alta qualidade através do revestimento, tá certo? É claro que aconteceu no mercado aí alguns entraves e o Ministério da Agricultura teve que normatizar essa venda e produção de sementes forrageiras. E aí criou-se o PMS, que é o peso por 1000 sementes, né? Por que essa informação é importante, Carlos Alberto? Lá atrás, nos primórdios, não tinha regulamentação, tá? Regulamentação, a gente precisa de um órgão que regulamenta e padroniza isso a nível nacional. Para não ficar solto o negócio. Para não ficar solto o negócio. Cada um negócio. colocando o que quer, né? Então, o Ministério da Agricultura regulamentou as normativas aí para semente de pastagem, tá? Então vamos lá, antigamente nós tínhamos a semente de braquiária, ela só poderia ser vendida quando nós não tínhamos a tecnologia de revestimento por VC. Então o braquiarão ele tinha que ter 60% de pureza, com 80 e pouco, 90 de germinação, que daria 50 de VC, tá? Então era braquiárias 50 de VC e pânicos 35 de VC. Essa era uma normativa do Ministério da Agricultura que regulamentava isso aí. Beleza. Veio a semente revestida. Porque assim, né? A regulamentação nunca veio antes do produto, não tem como. Primeiro tem que nascer, surgir, né? Primeiro tem que nascer o produto, surgiu o problema, daí sim o Ministério vir e regulamentar, né? Então, criou-se a semente revestida e aí virou aquela bagunça de mercado. Todo mundo fazendo umas bolitas, dava pra você jogar bolita, o tamanho da semente revestida. Ou seja, tinha mais material massa do que semente no saco, né, no pacote. Saco, e por isso se criou até uma cultura, né, um medo de utilizar sementes revestidas. Exatamente, porque aí eu vou falar o português claro, o povo começou a avacalhar o mercado. Então assim, aí o Ministério veio e regulamentou. Então uma dica que eu quero passar aqui para os clientes. Chegou no balcão, quer semente revestida? PMS. Pede o peso por 1000 sementes. Peso por 1000 sementes. Sementes revestidas ou grafitadas, no nosso caso, que o nosso nome comercial é Emerge Mais, elas necessitam a régua de padronização dela chama-se PMS, é a unidade de medida que vai fazer você comparar, é o indicador que você a quantidade de sementes efetivamente que está a ser distribuída. Então, semente revestida, PMS, peso de 1000 sementes. Semente convencional, VC. Tá? Então, não existe VC de semente revestida. Boa observação, então. Então, tem duas empresas me oferecendo semente revestida. Qual que é o número, né, de PMS que eu tenho que levar em consideração para tomar a decisão? Maior ou menor? Olha, é o seguinte, peso de 1000 sementes. Quanto mais leve, né, mais semente tem. Quanto mais pesado, menos semente tem por grama. Fica a dica, hein? Isso aí. Bacana. Bacana essa informação, né? Olha, e tratamento, né, Thay? Já que tocou no assunto aí das sementes revestidas, grafitada, quando é que se usa uma grafitada? A escolha, quando que eu escolho esse envolvimento, esse tratamento? Da semente, natural, viu? É natural. Quanto mais concentrada, quanto mais semente tem por grama, é mais caro por quilo, porém mais barato em custo por hectare. Certo. Tá?
Então, o que nós temos que levar em consideração? Como é que está a mecanização? Para fazer essa distribuição, né? Para fazer essa distribuição, como é que Já está fica a dica, então, né? Já fica a dica. Distribuição. Se vocês não souberem, eu te apresento quem vende máquina. Ivedetec, né? Ivedetec. Máquina boa, né? Boa. Porque a gente tem máquina elétrica aí, mas que não faz o serviço, entendeu? Aí não adianta. Então, assim, a gente tem que, primeira coisa, observar como é que está a mecanização, observar o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou plantar em consórcio com milho, entendeu? Eu vou fazer... Eu tenho que definir o sistema, isso? Você tem que primeiro olhar para o seu sistema. Tá. Para lá, o que eu faço? Eu sou lavoura ou pecuária? Beleza, eu sou pecuário, o que eu faço? Eu crio engorda, minha fazenda é furna e minha fazenda é plana. E se for ILP? E se for ILP? Então tudo isso tem... São as variáveis que você falou. A gente tem que analisar isso aí. Aí, através dessas variáveis, a gente indica e posiciona a melhor apresentação. E o bom mesmo é conversar, né, com a equipe da GM Pasto antes de você fechar um negócio, né? Conversa com a GM Pasto, certo? Isso mesmo, né? Que a gente tem aqui, né, os nossos diferenciais, que eu tenho certeza que vai trazer mais segurança. Já vamos considerar aqui, né, o atendimento personalizado do Carlão, que vai trazer essas informações, entender a sua realidade, a sua necessidade, para a tomada de decisão mais correta possível, não é mesmo, Carlão? É isso aí, Thay, com certeza. Uma pergunta para você, anotou tudo que o professor Carlão trouxe para a gente hoje? Não, se não anotou, aproveita, viu? Inclusive, você pode rever o programa depois, se você quiser, né? Isso mesmo. Só acessar o nosso site, né, e também nossos canais lá no YouTube. Olha, Carlão, o bate-papo tá bom, mas daqui a pouquinho a gente continua, porque tem informações para você fazer mais economia. Como? Através da compra programada GM Pasto, tá certo? Pega o telefone, entra em contato conosco, 6733896700. E a gente vai falar também de semeadora elétrica, mais informações sobre essa tecnologia que vai te trazer muitos benefícios lá na sua fazenda. Então não saia daí, a gente já volta. O que você procura está aqui na Germe Pasto. Olha a informação importante da Embrapa Gado de Corte. Hoje no Brasil, cerca de 80% das pastagens, 80%, ainda estão degradadas ou tem algum processo de degradação. Olha só que impressionante esse número da Embrapa. E para recuperar áreas degradadas na região aqui do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o pecuarista Andrei Kischel, ele fez o seguinte, ele fez planejamento estratégico e, claro, que ele utilizou o quê? Sementes da GM Pasto. A gente vai conferir agora como que ficou o estabelecimento do Capim Xaraés lá na fazenda dele. Confira aí. Olá, meu nome é Andrei Gervini Kischel, sou engenheiro agrônomo e pecuarista. Possuo uma fazenda aqui na região de Aquidauana, uma área de 800 hectares, sendo que 640 hectares são de pasto.
Aqui meu sistema é meu sistema de recria e engorda. Aqui a gente trabalha em média com 2 UA, né, de lotação por hectare ano. Na época da seca a gente faz um semi-confinamento e suplementação proteica para as bezerras e as novilhas. Aqui as fazendas são todas piqueteadas, tudo com prazo de alimentação. Cada módulo, nós estamos aqui com 10 módulos e cada módulo tem mais ou menos 55 hectares. E cada invernada de hectares dá em média 13 hectares e meio. E essa área era uma área que estava extremamente degradada, né, com potencial produtivo muito baixo, estava com 0,5 A por hectare. E aí foi feito um planejamento, uma tiranoia de solo, para poder fazer a reforma dessa área. E foi aí que eu resolvi fazer a implantação do capim MG5, que é Braquiária Bisantho Cultivar Charaessa. E aí eu procurei a Germipasto e adquiri os produtos Germipasto. E o que eu adquiri foi a semente de 80 de VC, né? E aqui nós plantamos com 10 quilos por hectare, uma taxa em torno de 800 pontos por hectare. Um dos motivos que me procurou, que eu tive de procurar a Germipasto, foi porque é uma empresa idônea, é uma empresa que tem os seus próprios campos de semente, tem uns agrônomos por trás para fazer as análises, é a semente que quando vai vender para o pecuarista, ela passa por uma triagem, então tem uma análise. E você usando um produto que você tem um know-how, que já tem um conhecimento, não tem onde errar. É uma semente que vai ter um poder germinativo bom e que você vai garantir sua formação, não vai correr risco nenhum. Eu me considero que satisfeito de Germipasto. E quem quer fazer economia tem que fazer o quê? Planejamento. É o que faz o cliente satisfeito, Jolian Paiva. Mais um cliente satisfeito aqui da Germipasto, né? Olha que legal, viu? O recado que ele traz pra gente aqui, em especial para você que é produtor rural. Quando você começa a mexer na fazenda, você fala, puta, eu vou formar isso aqui. Mas isso não é do dia para a noite. E assim, um conselho que eu dou para todos os pecuaristas, tentar comprar semente antes de começar a fazer o serviço, antecipado. Por quê? Porque dependendo igual a gente ali a gente está quebrando, enleirando e depois a gente vai gradear. Se eu deixar para comprar a semente no final, já está no gargalo. Aí o que eu vou querer fazer? Economizar. E eu acho que a única coisa que o pecuarista não pode economizar é na compra da semente. E isso assim, é primordial. Às vezes agora, aos olhos nossos, é um investimento alto. Só que o retorno é muito rápido. 2, 3, 4 lotes de gado que eu passo lá, eu já estou com meu caixa positivo novamente. O retorno numa formação é muito bom. Se eu tiver pasto bom, eu vou ter melhores negócios. E esse planejamento aí que o Jolian Paiva faz é a compra programada de Germipasto. O Jolian, que inclusive é um cliente aqui do Carlão. Carlão, o Jolian sempre participa, né, dessa campanha. Não fica de fora. Agora na abertura do show foi o primeiro que eu liguei. Porque eu gosto assim, né? Eu gosto de começar a feira tirando pedido. Então eu já vou ligar pro cara que vai comprar. Julian, vamos. Pá, fechou o pedido, tá lá. Já tá tranquilo, tá? Já tá pensando em começar a mexer na área, entendeu? E é um privilégio atender o Julian, porque ele é um cara que usa semente com responsabilidade, que faz o serviço bem feito e vocês precisam... Eu gostaria que, inclusive, da gente ir lá para ver os resultados. Vocês vão ficar surpresos com os resultados que ele tem lá, porque ele trabalha... A equipe dele lá é gente boa. Lá na fazenda. Lá na fazenda, aqui pertinho, era. Não, vamos lá, se vamos marcar com o Julian, a gente vai acompanhar. É linguiça frita. Com mandioca e arroz. Nossa, é bom demais. Ô, Carlão, ele traz pra gente mais informações, né? Por que o nosso amigo produtor deveria, né, entrar agora em contato, inclusive, e participar dessa condição aí da compra programada? Thay, o negócio é o seguinte, aquele velho ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, entendeu? Isso, até os bois sabem disso, né? Então, quer dizer, é cada vez mais real esse ditado. Então, quem chega primeiro bebe água limpa. Aproveita preço, aproveita condição de pagamento,
aproveita a semente propriamente dita, que pode ocorrer nesse meio do caminho de acabar. Além do que, a Germpasto tem todo esse respaldo, toda essa estrutura para te entregar a sua semente aí no momento certo do seu plantio. Então, não pode bobear, não pode dormir de botia. Ô, Casalberto, além dessa vantagem econômica, vamos falar sobre entrega. A entrega também é importante, né? Que segurança o produtor tem que ele vai receber o produto? Show de bola, ótima pergunta. A Germpasto funciona da seguinte maneira: quando sai o pedido, né? A gente formaliza um pedido, obviamente o produtor assina esse pedido, contendo lá todos os dados. Ele vem para a empresa e ele fatura com uma nota de entrega futura. Essa nota de entrega futura é o documento comprovando que o cliente comprou essa semente, né? E comprovando que essa semente é dele. Então, essa nota fiscal de entrega futura é o documento e é a nota mãe. Quando ele vier retirar a semente, Carlos, minha caminhonete cabe só 800 kg, eu quero retirar em 2 vezes. Não tem problema. Uma nota mãe gera as outras notas de simples remessa de entrega para ele. Olha, então, o comprovante é a nota. Aproveitando e lembrando também que a Germipasto foi a primeira empresa no mercado de sementes forrageiras que criou esse modelo de vendas com entrega futura, né? Foi pioneira e muita gente depois tentou copiar aí, né? É o seguinte, eu vou falar um trecho pra vocês. Tem uma história de um cara que tem uma marca de roupa aqui de Campo Grande. Chegaram lá pra falar: bicho, tem uma marca de roupa sua lá no Cabelô. Estão te copiando. Ele falou: graças a Deus, quer dizer que deu certo minha marca. Então, você está no caminho certo, o povo né? tá copiando nós. Graças a Deus, foi bom demais. É que sinal que eu tenho dar certo. Eu acho que é por aí. Carlão, lembrando que essa compra programada tem um prazo de validade, né? Tem um prazo de validade, então tem que ficar atento. Quanto antes, melhor. Quem chega primeiro bebe água limpa. Vamos embora. É isso daí. Bacana. Bom, a gente aproveita agora para trazer mais informações, né, de produtores que utilizam os nossos produtos, né? A gente vai agora trazer informações de gente que poupa, né, essa despesa no bolso e ainda quer buscar aí alto rendimento, né, na formação da pastagem, como aconteceu na Fazenda São João do Papais, que fica aqui no Mato Grosso do Sul. Isso, fica em Água Clara, aqui no estado, aqui em Mato Grosso do Sul. E é importante a gente destacar para você o impacto que uma boa semente e também uma boa distribuição traz aí na sua fazenda. Esse é um exemplo. Sou Ismael, sou nascido no estado do Paraná, mas já me considero um mato-grossense, porque estou aqui já há mais de 30 anos e comecei aqui no Mato Grosso do Sul, sempre na pecuária e sempre cuidando do que é dos outros. Hoje sou gerente aqui já há 18 anos, peguemos isso aqui bem cru. Quando chegamos aqui nós tínhamos pasto de 600 hectares, 700, e fomos reduzindo para 70 hectares, 65, e isso onde já deu um aumento de forragem no capim, a gente consegue trabalhar com menos animais, roda mais fácil, você consegue vedar mais pasto. Vivemos aqui sem usar bandeira há muito tempo, era um sofrimento, muita falha, outra hora parece que vinha até praga no meio da semente. Aí, através do Juliano, começamos a trabalhar com a Germipasto, já vai para 3 anos. Estamos muito satisfeitos com os resultados. O que dá mais segurança que eu sinto é a confiança que eles depositam, a transparência que eles depositam e acompanhamento do trabalho. Então isso aí, trabalhando junto, é difícil ter erro, né? Mas hoje, com essas melhoras genéticas aí de semente, qualidade, pastagem e divisão de pasto, hoje conseguimos ter um bom desempenho e estamos bem satisfeitos. Que o sistema da gente é cria, recria e engorda. Temos essa fazenda aqui, que é a São João da Papais, aqui a 10 km de Água Clara. A gente procura muito a genética, né? Genética, a gente já faz inseminação já há 15 anos. Tudo é bonito, mas se não tiver o capim, infelizmente o resultado não vem. Então, desde quando o patrão empunhou isso na cabeça que o capim é o carro-chefe, as coisas começaram a melhorar. Aí começamos já a adubar, reformar, formando os pastos mais antigos, os pastos mais degradados, adubando, calcareando. E o capim nosso aqui, o carro-chefe sempre foi a Decumes, por ser vaca. E nas terrenos mais arenosos, através
do companheiro de trabalho de semente aí e começamos a trabalhar com a dica pioneira, fazendo um consórcio. E para vaca, ela bem manejada, é um capim que funciona muito bem também. Geralmente no desmame, na decumes, nós temos um ganho aí de 500 gramas até 600 gramas dia nos bezerros. Já chegamos até a mais nas águas. Mas no geral, anualmente 600 gramas tranquilo, ganho dia. A decumes, na verdade, se ela tiver com facho, é um capim que para vaca não tem melhor. Desde quando o terreno não for tão exigente, eu acho que é o carro-chefe. É um capim que aguenta desaforo, aguenta seca, aguenta pisoteio e volta muito rápido. É diferente assim de um brisanta, né? Que se for pro chão é 90 dias para você recuperar. Depois que nós compramos através do Juliano a VDTEX, foi um salto para nós, um rendimento de trabalho espetacular. Pessoal muito prestativo, qualquer dúvida, qualquer problema, você chamou, no outro dia eles encostavam, estou muito satisfeito. A gente tinha umas Vincom, meia boca e o implemento a gente já pôs na cabeça que o implemento tem que ser bom, a semente tem que ser boa, mas tem que andar todo mundo junto. Usamos o DTDX atrás e temos duas, um aqui e uma na outra propriedade. Nossa, eu preciso de ver a alegria. Hoje todo mundo quer semear semente. Antigamente ninguém queria, com medo da falha e achar que era eles. Mas hoje virou uma facilidade muito grande que todo mundo quer. Mais um depoimento de clientes satisfeitos, Ismael dos Santos, o gerente, né, da fazenda, trazendo esses relatos e constatando bons resultados com as sementes da Germipasto, inclusive a semeadora elétrica VDTEC. São duas, né? Duas utilizadas lá. Exatamente, gente. A VDTEC está aí, como eu estava falando. De nada adianta a gente ter todo esse preparo, essa estrutura, campo de produção, beneficiamento de ponta, maquinário de ponta, padronização de sementes, e na hora de jogar, a gente não tem o equipamento adequado, quer dizer. Então, a Germipasto, pensando nisso, foi lá e lançou a VDTEC. O que você ia contando? Isso, justamente. Lembra que eu falei agora há pouco que o Germipasto é pioneira em sementes revestidas, pioneira no modelo de vendas com entrega futura, né, que é a compra programada, e também é pioneira na primeira máquina para distribuição de sementes forrageiras do Brasil. E a semeadora elétrica já tem uma família aí. Hoje temos os modelos da Multi 80, já me ajuda? Nós temos a Multi 80, nós temos a Multi G2, e nós temos uma Versátil que está aí no mercado para atender todo tipo de produtor. Quer dizer, então para você que é pecuarista, agricultor, tem para todos. Ó, veja só, médio, grande. Temos modelo com pêndulo e modelo com disco. Modelo com disco nós vamos mandar aí para os agricultores e modelo com pêndulo a gente mais focado na pecuária. E por que essa diferença? Porque o pêndulo a gente consegue jogar bem uniforme, o que joga para a esquerda joga para a direita, 50% exatamente. O disco, ele sempre ele tende a jogar mais para o lado que o disco gira, ok. O que o agricultor ganha com isso? Em maior distribuição, em larguras maiores. Então ele ganha mola. Ganha rendimento. Porque a janela é curta, precisa fazer ligeiro, então ele ganha rendimento. E uma questão que a VDTEC ela é muito leve também, ela pode ser usada nas barras pulverizadoras. Pode ser usada, exatamente, é uma máquina muito leve, pensando em agricultura, pouca quantidade de semente por hectare, vai se adequar perfeitamente. E o que importa, gente, é a economia que a VDTEC proporciona para você. Seja na pecuária e na agricultura. Certo? Prática, versátil, econômica. Olha, falando de economia e falando hoje no programa de qualidade de semente, a gente já vai encerrando, né, o programa de hoje, essa edição muito importante, né, com informações bem valiosas para você tomar a sua decisão. Só para a gente recapitular então, pontos que o produtor tem que considerar na hora de negociar a sua semente ali no balcão. Exatamente. Primeiro ponto, ser da Germipasto. Uma empresa de qualidade e que busca esse aperfeiçoamento contínuo. Eu costumo dizer que a Germipasto está na vanguarda aí do agronegócio, que ela vai estar sempre buscando atualizar. Então, compra a semente da Germipasto, semente de qualidade, você não tem erro. Essa é a economia. Então tá certo, gente. Ó, informações para você rever o programa de hoje, você pode acessar o nosso site, né, germipasto.com.br e também o nosso canal no YouTube. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigada, viu, Carlão? Obrigado a vocês. Até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau.